E aí, quando o assunto é prever o futuro de algo importante, tipo uma eleição presidencial, em quem a gente aposta as fichas? Num analista super experiente, cheio de diploma, ou em milhares de pessoas anônimas na internet? Bom, vamos fundo nessa questão. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. De um lado temos o especialista, com todo o seu conhecimento. Do outro, a força bruta dos números, da tal inteligência coletiva. E olha, já adianto, a resposta não é nem um pouco óbvia. Então, para a gente desvendar isso, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que é tão complicado fazer previsões. Depois, a gente entra na crise dos especialistas, mergulha na sabedoria das multidões, bota os métodos online para brigar, descobre quem são os tais superprevisores e, finalmente, chega ao nosso veredito. Vamos combinar que prever coisas complexas, tipo política e economia, é uma tarefa hercúlea. É um monte de variável, um monte de informação faltando e, claro, o fator humano, que é totalmente imprevisível. Por isso mesmo é que todo mundo vive buscando um método que funcione melhor. Por muito, muito tempo, o padrão era simples. Tem uma dúvida? Pergunta para o especialista. Só que aí veio uma pesquisa que simplesmente virou essa mesa e botou tudo em xeque. Foi o começo do que a gente pode chamar de uma crise de confiança. E essa frase é forte, para dizer o mínimo. O pesquisador Philip Tetlock passou 20 anos só analisando o que os especialistas diziam. E a conclusão dele foi essa, super provocadora. Basicamente, ele descobriu que a média de acerto deles era quase a mesma que a sorte pura e simples. E para ninguém achar que foi algo pequeno, olha só os números por trás disso. O estudo do Tetlock foi gigantesco. Foram mais de 82 mil previsões coletadas de quase 300 especialistas. E o resultado foi claro. Ser famoso ou ter anos de carreira não significava acertar mais. Na verdade, muitas vezes eles perdiam para modelos estatísticos bem básicos. E o pior, quase sempre tinham uma confiança muito maior do que deveriam. Isso abriu as portas para uma ideia completamente diferente. E se a resposta não estivesse em uma mente brilhante, mas no poder de várias mentes juntas? Essa é a ideia por trás da sabedoria das multidões. E a internet, claro, virou o palco perfeito para testar isso, com duas ferramentas bem poderosas. O conceito-chave aqui é o de inteligência coletiva. A teoria é bem simples. Se você juntar um monte de gente diferente dando palpite, os erros individuais de um tendem a ser cancelados pelos acertos do outro. O que sobra no final é um sinal surpreendentemente preciso. Na internet, isso acontece de duas maneiras principais. Primeiro, os mercados de previsão, que funcionam tipo uma bolsa de valores de acontecimentos. Se o pessoal acha que um candidato tem 60% de chance de ganhar, a ação dele vale 60 centavos. O incentivo aqui é grana, claro. Do outro lado, tem as pesquisas de previsão. Ali as pessoas dão suas estimativas em porcentagem e quem acerta mais ganha pontos e reputação. Tá bom, então a briga é boa. Mercados contra pesquisas. Qual dos dois se sai melhor? Pois é, um projeto gigante, chamado Good Judgment Project, colocou os dois lado a lado para ver quem era mais certeiro na hora de prever eventos mundiais. E os primeiros resultados pareciam dar uma resposta bem clara. Esse gráfico aqui mede o erro. Então, quanto menor a barra, melhor. E olha lá, os mercados de previsão, com 0,21, se saíram bem melhor do que a média simples das pesquisas. Parecia uma vitória fácil para os mercados. Mas, como em toda boa história, tinha uma reviravolta. Aquele resultado de pegar a média simples das pesquisas, bom, era só o começo da investigação. E aqui está o grande pulo do gato. Quando os pesquisadores pegaram as previsões das pesquisas em equipe e usaram os algoritmos estatísticos mais espertos para combinar tudo, o jogo virou completamente. O erro caiu para 0,19, superando os mercados. Ou seja, o segredo não era só juntar as opiniões, mas como juntar. E qual era a mágica desse algoritmo? Bom, ele fazia 3 coisas bem inteligentes. Primeiro, ele dava mais valor para as previsões mais recentes. Segundo, ele dava mais peso para a opinião de quem já tinha um bom histórico de acertos. E terceiro, ele corrigia um viés que todo mundo tem de ser meio conservador demais nos palpites. Isso tudo nos leva à última peça desse quebra-cabeça. Os pesquisadores notaram uma coisa fascinante. Dentro daquela multidão toda, existia um grupinho bem pequeno de pessoas que era simplesmente fora da curva. Dá uma olhada nesse número. Apenas 2%. De milhares de pessoas, só 2% foram considerados superprevisores. Isso mostra que prever o futuro pode ser um talento de verdade e bem raro. Tá, mas
quão bons eles eram. Pasmem, eles acertavam 30% a mais do que analistas de inteligência profissionais que tinham acesso à informação secreta e tudo mais. Isso prova uma coisa: o jeito que uma pessoa pensa pode ser muito mais importante do que a informação que ela tem em mãos. Então, o que essa galera tem de diferente? Não é sobre ser um gênio de QI alto, é sobre o estilo de pensar. Eles pensam em termos de probabilidade, nunca de certeza. Têm a mente super aberta, buscando opiniões que desafiem as deles. São como raposas, que sabem um pouquinho de tudo, e não ouriços, que são especialistas numa única coisa. E o mais importante, eles mudam de ideia sem medo quando surgem novas evidências. Certo, chegamos ao final da nossa jornada. Depois de passar por especialistas, mercados e pesquisas, vamos amarrar todas as pontas e dar o veredito da nossa questão inicial. A real é que não existe uma solução mágica. Cada método tem o seu valor. Os especialistas são fundamentais para a gente saber quais perguntas fazer. Os mercados são ótimos para ter uma resposta rápida. E as pesquisas, se forem bem feitas em equipe e com um bom algoritmo, podem ser as mais precisas de todas. Portanto, a resposta final é a seguinte: o melhor previsor não é uma pessoa, nem uma ferramenta. É um sistema. Um sistema que mistura tudo. Ele encontra as pessoas com mais talento, os superprevisores, coloca eles para trabalhar em equipe e usa a tecnologia, os algoritmos, para extrair a melhor previsão possível de tudo isso. E para fechar, fica uma reflexão, né? Se essa combinação de talento humano com inteligência artificial funciona tão bem para prever eleições, imagina só o que não daria para fazer em outras áreas, na medicina, no mercado financeiro, até para prever desastres. Onde mais essa sabedoria das multidões, usada do jeito certo, poderia transformar o nosso mundo?